E o tema de hoje é o Espírito Santo e a promessa do avivamento sobre a igreja. Eu creio piamente que Deus ele tem um mover, um avivamento para os últimos dias. E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que, porque existem duas linhas teológicas em relação ao final das coisas, ao mover, ao avivamento. Existe uma linha de pensamento teológica que diz que a igreja nos últimos dias, ela vai estar muito fraca, raquítica, e chega a dizer que ela vai estar quase em extinção, e que é neste momento que a igreja vai estar desta forma, é que será a volta do Senhor Jesus. Existe base teológica forte, e as igrejas tradicionais acreditam nisso, mas eu vou ser sincero para você, eu não acredito nisso. Eu acredito na outra linha teológica, onde no final dos tempos, o mundo vai ser mundo, a coisa vai cada vez de mal a pior, mas na igreja, nos eleitos, aqueles que foram chamados, escolhidos, eu creio que nós viveremos um grande mover do Espírito. A coisa vai piorar lá fora, haverá perseguição, haverá muitas coisas contra a igreja. Então, muitos aí estão preocupados, né? O que vai acontecer com as mídias sociais? Será que nós vamos ter aí acesso às mídias sociais? Será que a igreja vai poder transmitir culto? Eu vou dizer para você, irmão, nos próximos anos, provavelmente não. Porque o mundo não vai querer que nós preguemos o evangelho. Mas todas as vezes que o mundo se levantou, que tentaram parar a igreja, impedir a igreja, o Espírito Santo de Deus chamou um povo separado para viver um avivamento. Então eu creio que no final dos tempos haverá um despertamento sobre a igreja. E eu creio que nós viveremos esse mover. Eu não vou assistir, eu vou participar desse mover. Eu creio que nós como igreja, nós somos uma igreja avivada, nós amamos o Espírito Santo de Deus, nós amamos a palavra de Deus, e nós estamos aqui pregando, pastor Silvio de manhã, eu à noite, nós estamos pregando às quartas-feiras, nós estamos reunindo as células nas casas, nós estamos buscando ao Senhor, porque eu creio que Deus tem um grande mover para os nossos dias. E vou mais, irmão, vou além, nós somos uma igreja em células. E dizem que a segunda reforma protestante que houve foi a igreja em células. Porque até então, né, vamos voltar aí para 1999, a maioria das igrejas, a grande maioria, somente eram reunidos nos prédios, ok? Quem é desse tempo aí sabe do que eu estou falando. No nosso caso aí, 99 para 2000, foi o tempo que nós deixamos de ser uma igreja templária, dentro de um prédio, somente domingo, e nós transicionamos para a igreja em célula. Quando nós decidimos, lá atrás, pastor Silvio decidiu a transicionar essa igreja em célula, houve uma grande luta, uma grande resistência. Você sabe que o pastor tem problema com 3D, diabo, dinheiro e diácono. Às vezes são as 3 lutas que o pastor tem na igreja. E daquele tempo lá, os diáconos se levantaram. Foi ou não foi, pastor Paulo? Porque veio o mover do Espírito, mas a questão da visão celular, e ali houve muita luta, muita dificuldade. Mas presta atenção, a restauração da igreja. Até mesmo igrejas aqui próximas a nós, igrejas batistas, né, tradicionais, igrejas se levantaram contra nós, dizendo que nós estávamos saindo da sã doutrina. Por quê? Porque estávamos falando em línguas, estávamos cheios do Espírito, estávamos sendo batizados no Espírito, milagres, curas, sinais, maravilhas e prodígios acontecendo ali no Guapituba. Diga glória a Deus. E para juntar, além de aparecer tudo isso, acontecer tudo isso, nós transicionamos para ser uma igreja em célula. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu creio que nós somos uma igreja em célula, porque haverá uma grande colheita. Nós somos a primeira igreja da região a se transformar numa igreja em célula. E nós ajudamos dezenas, centenas de igrejas, milhares de igrejas se inspiraram nesta igreja para se transformar numa igreja celular. E no nosso caso, a vinha, a videira, o pastor Aloysio foi quem nos direcionou e nos inspirou. Então nós tivemos uma inspiração, uma direção, um mentoreamento, e temos até hoje, do pastor Aloysio, da igreja videira, que fez uma grande diferença na nossa vida, e essa igreja abençoou muitas igrejas, essa igreja abençoou muitos pastores. Presta atenção, nós somos uma igreja em células, e há um grande mover nas igrejas em células, porque os prédios não vão caber, haverá uma grande colheita, e não vai ter prédio para reunir este povo. Você crê, irmão?
Eu quero ler com você Isaías 44, verso 3. A palavra de Deus diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Tem sedento aqui? E torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O Espírito Santo e a promessa de um avivamento sobre a igreja. Nós acabamos de ler em Isaías 44, 13, o Senhor dizendo que Ele derramará água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Eu creio que Deus Ele tem um avivamento para esses dias. Nós vemos que um marco sobre a igreja cristã foi o Pentecostes. O Pentecostes fala do derramamento do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo foi enviado. Então em Atos nós vemos os apóstolos sendo cheios do Espírito Santo. E aí você pode dizer para mim: pastor, essa promessa já se cumpriu em Atos. Eu vou dizer para você: você está certo. Mas eu tenho que te dizer algo para você. As promessas na palavra de Deus, você vai aprender, se você estudar da palavra de Deus, você vai aprender que tem muitas promessas que são cíclicas. Elas se repetem. Tem outros acontecimentos. Houve um tempo onde o Espírito Santo foi enviado, que foi uma promessa, que foi o Pentecostes, mas em outros momentos houveram outras visitações. O Espírito Santo se moveu de forma poderosa em vários momentos diferentes da história da igreja. Então eu posso dizer com a maior certeza do mundo, que o Senhor tem um avivamento para os nossos dias. Quando eu e você voltamos lá para o século XVIII, lá na Inglaterra, nós vemos a igreja passando por uma grande decadência espiritual. A igreja estava passando um momento muito terrível, parecido com o que nós estamos vivendo hoje às vezes. E aí nós vemos que o racionalismo francês, mas o iluminismo pela Europa entrou. E a igreja entrou então na esteira do ateísmo. A igreja agora, ela passa por um momento muito difícil, onde até mesmo dentro da igreja, muitos deixam de crer em Deus. E a comunidade ali, as pessoas, o ateísmo começa a imperar, diga misericórdia. Aí, dentro da igreja, é um tempo sombrio no século XVIII, onde os pregadores pararam de acreditar na Bíblia. Os pastores, os pregadores. E aqueles que pregavam seu sermão ali, eram pregadores descomprometidos, e pregavam sermões mortos para uma igreja sonolenta. Por isso, presta atenção, nós não queremos pregar sermões mortos para uma igreja sonolenta. Por isso que aqui na Igreja Batista Água Viva nós somos um povo avivado. Você não vai dar glória a Deus, aleluia, para qualquer coisa, não é isso que nós queremos. Você pensa, você raciocina, mas presta atenção, não é uma questão apenas racional. Você vai pensar, raciocinar, e você vai participar do culto, porque aqui você está participando de um culto racional para Deus. Então o pastor que está aqui em cima tem que pregar um sermão avivado, ser um pastor avivado, e a igreja também uma igreja avivada. Ali no século XVIII, os pastores desciam dos seus púlpitos. Assim, após pregar, eles iam para as tabernas encher a cara. O que é encher a cara? Beber pinga, cachaça, vinho, o que tinha. Os pastores, eles desciam, paravam de pregar, deixavam de pregar ali, deixavam a sua função, a sua obrigação, que para mim não é, mas para eles ali estavam sendo a obrigação de pregar, e eles iam encher a cara. Os estudiosos, enciclopedistas da época, eles chegaram a afirmar que em poucos anos a igreja seria varrida da Inglaterra. Não teria mais igreja na Inglaterra. Então a igreja estava indo de mal a pior. Quando todos enxergavam o fracasso, quando todos olhavam para a igreja, para os pastores, para os irmãos, para tudo, e eles achavam que não tinha jeito, a igreja na Inglaterra ia acabar, Deus levanta um grupo de estudantes, que eles decidem a começar a orar, a chorar, confessar os seus pecados e buscar a face de Deus.
Em uma reunião, em 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, estavam ali reunidos, quando de repente o céu se abriu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam poder e começaram ali, foi uma experiência poderosa, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. Só que agora eles pregavam, esses jovens, e aí as pessoas começaram a se converter. Muitas vidas se convertendo, prédios começaram a ser cheios. Não tinha mais prédios ali na Inglaterra que coubesse as pessoas. Eles começaram a pregar nas ruas, eles começaram a pregar nas praças, e eles atingiram uma grande multidão. Diga glória a Deus. O Espírito Santo se moveu ali no século XVIII, quando tudo parecia que ia acabar, que a igreja ia acabar. Quando nós olhamos também no século XX, a gente avança um pouquinho agora, ali na rua Azusa, em Los Angeles, em 1905, um pequeno grupo de crentes americanos, famintos por avivamento, eles foram expulsos da segunda igreja batista de Los Angeles. Sai daqui, vocês são muito barulhentos. Vocês querem esse negócio de Espírito Santo aqui nós somos tudo certinho. Isso aconteceu com a gente também numa proporção, lá no Guapituba, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, de 99 para 2000 ali, 99 mais precisamente, foi um momento que, porque nós começamos a ser cheios do Espírito, falar em línguas e buscar ao Senhor, nós fomos expulsos da Convenção Batista. Foi um dia muito triste, foi um momento muito difícil para nós, porque todo batista tem orgulho de ser batista, e aí nós somos expulsos. Tem uma parte que ninguém conta, mas eu estava lá e eu participei disso. Nós corríamos risco de perder o nosso prédio, sim ou não? De todo o nosso patrimônio. E aí nós saímos correndo para resolver essa questão, porque a partir do momento que nós somos expulsos, nós teríamos que talvez ir para outro lugar, com o povo que quisesse ir, e ficar sem nada. Foi um grande momento de tensão. Mas, irmão, nós não abrimos mão daquilo que Deus nos deu. Ali nós tínhamos convicção para ser uma igreja celular, para ser uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Na verdade, eu tenho que dar destaque, né? O pastor Silvio tinha, porque o restante estava falando só o seguinte: meu Deus, aonde vai dar isso, né? Aonde vai parar isso? Mas Deus deu para ele a visão, Deus deu para ele o entendimento, e ele segurou durante todo o período, e glória a Deus, eles arrumou uns malucos também que acreditaram junto com ele, e nós estamos aqui, diga glória a Deus. Esses jovens ali em Los Angeles, que foram expulsos da segunda igreja batista, eles começaram a se reunir numa casa. E eles começaram a orar e pedir a Deus sinais, maravilhas. E começaram a pedir para Deus dar dons espirituais. E ali, conforme eles oravam e buscavam o Senhor, o Espírito Santo ia se manifestando. E ia jovens chegando naquela casa, e cada vez mais jovens chegando, e o Espírito Santo ia se manifestando. O líder deste grupo, quem era? Era alguém que não tinha estudo, era um filho de ex-escravos, chamado William Seymour. Esse homem, William Seymour, esse jovem, ele busca o renovo, ele busca o Espírito Santo. Ele mais 7 jovens começam a orar e buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E na noite de 6 de abril de 1906, esses 6 jovens foram batizados, menos o William Seymour. Os 6 foram batizados, menos ele que era o líder. E depois ele foi batizado. Através daquele batismo, através daquele momento especial, onde o Espírito Santo se manifestou, irmão, começou um grande mover de avivamento. Você talvez já viu, já estudou, já viu a peça teatral, né, que fala ali da rua Azusa. E estudiosos dizem que mais de 500 mil pessoas foram ganhas através desse mover, naquele momento. Mas presta atenção, quem conhece a igreja Assembleia de Deus aí? A igreja Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais, elas saíram desse movimento. Hoje 70%, em torno de 70% dos evangélicos são pentecostais, que saiu desse movimento da rua Azusa. 7 jovens reuniram para buscar ao Senhor. O líder, alguém que não tinha estudo nenhum, alguém que foi expulso, alguém que não tinha valor assim para a sociedade da época, mas o Espírito Santo decidiu se manifestar através daqueles jovens. Diga glória a Deus.
Ali, irmão, começou um mover de avivamento, e as reuniões, elas não tinham mais término. Eram 24 horas por dia, ali as pessoas iam chegando e buscando ao Senhor, e sendo batizadas, e orando em línguas, e um grande mover do Espírito. Naquela casa, naquele lugar não cabia mais, e haviam reuniões que tinham mais de 1000 pessoas, e um grande mover de pessoas sendo batizadas e cheias do Espírito Santo. Esse foi o maior mover que aconteceu mundial, porque não parou ali. Outros lugares também começaram focos de avivamento. Presta atenção. Irmão, eu creio que Deus tem algo para nós nesses dias. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai se mover na nossa geração. Eu creio que nós vamos participar de um grande avivamento. Então eu quero falar para você 4 verdades sobre um genuíno avivamento. Primeira verdade: o avivamento é uma promessa de Deus através do Espírito Santo para a igreja, para nós. A Bíblia diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você é um sedento, você tem sede de Deus. A Bíblia diz que Ele derramará água sobre o sedento. O que representa a água na Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Essa é uma promessa. Essa promessa não é uma promessa do homem para você. Essa promessa não é a promessa de um pastor para você. Essa não é uma promessa da igreja para você. Não é a denominação religiosa, a Igreja Batista Água Viva, que está falando, ó, vai ser derramado. Não, Deus fala na sua palavra que derramará uma torrente de águas. Ele derramará sobre a sua vida água sobre o sedento. Atos 2,17 diz assim, Atos 2,17, e aí que eu creio e falo para você que Deus tem um mover para nós. Diz assim: nos últimos dias, diz os Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Aleluia. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão. No Pentecostes isso se cumpriu, mas nos dias de hoje eu creio que Deus ele quer fazer novamente. Deus quer fazer com que nós, Igreja Batista Água Viva, sejamos cheios do Espírito Santo. Aqui na nossa igreja, os nossos filhos vão profetizar. Eu não sei como é que estão os seus filhos hoje, mas eu vou dizer para você, tem uma promessa de Deus para os seus filhos. Eles vão ser profetas do Senhor, eles vão profetizar. Quantos jovens tem aqui? Oh, aleluia, quase todo mundo, né? Aleluia. Então você que é jovem, tem uma promessa na palavra de Deus, você vai ter visões. Sabe que jovem normalmente não vê nada, né? Jovem só vê o hoje, ele não tem uma visão ampla de futuro, do que fazer, da profissão, do que vai ser. Jovem normalmente só pensa no hoje, mas isso é um jovem natural. Um jovem cheio do Espírito, ele tem visões. E a Bíblia diz também que os velhos, tem velho aqui, aleluia? Não tem nenhum velho aqui, olha, nenhum levanta a mão. Tem, mas eles não levantam a mão. Os velhos vão sonhar. Você sabe que a gente vai ficando velho, e quanto mais velho fica, normalmente para de olhar para frente, só começa a olhar para trás. O que eu fiz, o que eu era, o que eu consegui. Então quando você fica perto de alguém que só fala do passado, é um velho. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você não fala muito do passado não, né? Então o velho fica falando do passado. Lá em 1814 eu fui batizado com o Espírito Santo. Lá em 1817 foi quando eu dava umas bitoquinhas na minha esposa. E hoje? Você foi feito por Deus para falar do futuro. Você foi feito para ser um sonhador. Esses dias mesmo, veio um senhor aqui com a sua esposa no final do culto. E ele, eu não lembrava quem ele era, não tem como lembrar de todo mundo. Ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, acertou, aleluia, glória a Deus. E aí tinha um pastor, não me ajudava. O pastor Wilson veio de me ajudar, não me ajudava. E aí ele falando, eu te conheço, desde lá do Guapituba. E ele não falava quem ele era. Falou, meu Deus, fala quem você é. E aí conversamos e tal, ele falou quem ele era. No final ele falou o seguinte, parabéns, a pregação, tal, não sei o que lá. Vai lá, jovem, porque agora é a sua vez que eu já fiz tudo. Eu falei, presta atenção, eu tenho uma palavra para você, e não é minha, é do pastor Silvio. Se você já fez tudo, só eu tenho uma missão aqui na terra, presta atenção, Deus vai te recolher. Que se você já cumpriu tudo,
você não tem mais motivo para estar aqui, Deus vai te recolher. Ele, opa, pastor, peraí. Falei, então presta atenção, ou você olha para frente e acredita que Deus tem algo para fazer hoje, através da sua vida, e nos próximos anos, ou senão você vai ser recolhido. Falou, palavra dura, né, pastor? Eu falei, então Deus tem uma missão para mim hoje, e Deus tem algo para você também. Em todas as áreas da sua vida, irmão. Inclusive Deus quer trazer um avivamento sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Ele disse, né? Ele disse para mim e para você, é uma promessa para nós, é uma promessa para os nossos filhos, é uma promessa que está na palavra de Deus, e eu e você podemos orar segundo essa promessa, e eu creio que nós vamos ver essa promessa se cumprir. Eu e você, como igreja do Senhor, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, irmão, nós vamos viver algo extraordinário. O que falta para você, o que falta para mim, o que falta para a igreja, não é dinheiro não. O que falta para nós não é, sabe, o problema da igreja, o que dificulta, atrapalha a mim e você, não é perseguição política. O que atrapalha eu e você não é a hostilidade do mundo. O que vai atrapalhar nós não é que a gente vai em algum momento parar de usar a internet, o WhatsApp, não é isso. O que enfraquece a igreja, o que paralisa a igreja é o pecado. É o povo que não tem fome de Deus. É quando eu e você vivemos a nossa vida e não buscamos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu e você vamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja, irmão, na história dela, ela foi perseguida pelos judeus. O sinédrio judaico, ele intimidou a igreja, açoitou os apóstolos. Mas presta atenção, quanto mais a igreja era oprimida, mais ela crescia. Quando nós olhamos para os imperadores romanos, eles crucificavam crentes, eles queimavam os crentes, eles jogavam os crentes ali nas arenas para as feras comer, devorar. Mas sabe o que aconteceu? A igreja crescia cada vez mais. Eu acredito que a igreja na pandemia foi reprovada. É minha leitura, posso estar errado. Se você acha que foi aprovada, glória a Deus, aleluia, eu te entendo. Vamos parar para conversar sobre isso depois do culto. Mas eu entendo que foi reprovada. Porque muitos ficaram trancados com medo. Não estou falando que você não deveria obedecer às ordens e aí e tal. Mas presta atenção, é a hora que a igreja vai fazer a diferença nesse mundo. Enquanto o mundo está calado, enquanto o mundo está com medo, eu creio, nós seremos a resposta para essa geração. Nós vamos ser aqueles que vão estar à frente da guerra, do combate, da luta. Deus vai usar as nossas vidas. Se vier outra pandemia, se vier perseguição, irmão, eu creio que vai se levantar crentes cheios do Espírito Santo e nós seremos usados pelo Senhor. A promessa de avivamento, em primeiro lugar, é uma promessa abundante. A palavra de Deus diz assim: derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. O que é torrente? Torrente, talvez você não sabe o que é, né? Não é uma palavra simples, mas ali, no sul de Israel, é tudo deserto. Nós fomos lá, né? Fomos até uma parte ali do sul de Israel, e o que acontece? No sul de Israel fica 11 meses sem chover, não tem nada, é só pó, só terra. Mas tem um momento, que depois de 11 meses de seca, vem as torrentes do Negueb. Para você entender, é uma tromba d'água. É muita água que desce num lugar só, muita água que desce localizada. E o que acontece? Aquilo, ele enche todo o deserto de água. Todo o deserto fica cheio d'água. E aonde desce aquela tromba d'água, faz um buraco, arrebenta tudo. Aonde tem rua, onde tem alguma coisa, destrói tudo. A palavra de Deus diz que Ele não vai derramar uma gota sobre a sua cabeça. Que Ele não vai derramar um pouquinho sobre você. Diz que Ele vai derramar torrentes sobre a sua vida. É uma tromba d'água sobre você. E tem mais uma informação que eu tenho de lá que é importante para você. É interessante. Aquele deserto, depois que passa a tromba d'água, as torrentes do Negueb, depois, irmão, é interessante, que depois de alguns dias, aquilo lá está tudo verdinho. E começa a nascer um monte de coisa lá. Começa a ter vida novamente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. E eu creio que um novo tempo nós vamos viver no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso ministério, em todas as áreas das nossas vidas. A promessa de Deus é uma promessa abundante. Irmão, nessa conferência Deus vai te surpreender.
venha cheio de fé, venha cheio de expectativa, porque Deus quer derramar algo poderoso sobre a sua vida. Talvez tenha algo que você quer fazer, tem uma mudança que você deseja, algo que Deus deseja que Deus transforme na sua vida, e não aconteceu até aqui. Mas presta atenção, se vier uma torrente do Espírito sobre você, você vai ser virado do avesso, e você vai sair daqui totalmente transformado. Não, pastor, não estou precisando disso, tudo isso não, por isso não animei muito. O seu cônjuge, se Deus pegar o seu marido, a sua esposa, e derramar uma torrente do Negueb sobre ele, você vai ver o que vai acontecer. Os seus filhos, se Deus pegar ele, irmão, torrente do Negueb sobre a cabeça do seu filho, da sua filha, vai virar ele dos avessos. E vou dizer para você, você não tem ideia do que Deus tem o poder de fazer na vida deles. Efésios 3,19, que versículo impactante. Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, presta atenção, lê o versículo lá, que sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Você já teve essa experiência de ser tomado de toda a plenitude de Deus? Já teve essa experiência das torrentes ser derramadas sobre a sua vida? Se você já teve, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve ainda, eu creio que Deus tem essa experiência para você. Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida de forma abundante. Em segundo lugar, o avivamento é uma necessidade urgente da igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos de avivamento. Fala para a pessoa que está do outro lado, você precisa, eu preciso, nós precisamos de avivamento. E esse avivamento, ele vai atingir, segundo a palavra de Deus, a nossa posteridade. Esse avivamento vai transformar a sua vida, o seu cônjuge, mas vai atingir os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. O pastor Silvio falou de manhã e vou repetir à noite. Os nossos filhos biológicos precisam desse avivamento. Meu precisa, o seu precisa, todos precisam. Eu estou muito feliz com a minha esposa, eu estou muito feliz com os meus filhos, muito feliz. Estão envolvidos na obra, estão fazendo a obra, estão buscando ao Senhor, estão indo lá na célula, estão aqui comigo, servindo na igreja local, feliz, mas eu quero e creio que Deus tem algo maior para eles. Posteridade biológica, mas tem os nossos filhos espirituais. Que bênção, nossos pastores são uma bênção, os nossos ministros de louvor são uma bênção, você que está aqui nesse culto, você é uma bênção, mas eu creio que Deus tem mais para você. Eu creio que Deus, Ele pode fazer com que cada culto seja glorioso. Irmão, tem uma promessa de Deus, de vez em quando eu falo ela, que eu creio que ela vai se cumprir. Em 2003, sei lá, nós fomos lá para a igreja Lagoinha, 2003. E nós voltamos com uma palavra de Deus, que esse lugar seria conhecido como o lugar onde o Senhor está. Quando nós fomos entrar no estado aqui, nós estávamos na divisa de estados, nós antes de entrar aqui no estado, nós paramos lá, pastores, fizemos um momento profético, e Deus nos deu uma palavra. Esse lugar vai ser conhecido como o lugar onde Deus está. Em partes eu creio que já se cumpriu, mas eu acredito que não se cumpriu tudo ainda. Eu falo para o pessoal do louvor, eu não sei se eles acreditam. Eu falo, Deus tem um mover para realizar através do louvor, da adoração. Isso vai arrastar, eu tenho falado para eles, desde quando eu assumi o louvor daqui da igreja. Eu falei, vai começar no louvor, eu acredito, pode ser que seja diferente, mas eu acredito, vai começar no louvor, vai atingir os jovens, e vai tomar toda a igreja, e muitas pessoas vão vir ver o que está acontecendo aqui. Tenho falado para eles, se preparem. Porque aquilo que Deus quer fazer, nós precisamos estar preparados. Precisa ter uma base preparada. Porque se nós não estivermos preparados, se não estivermos atentos, se não estivermos bem, né? Eu creio que Deus, Ele muda até o que não está bem. Mas nós precisamos estar preparados como equipe. Por quê? Porque talvez alguns vão ter que sair até do trabalho, porque não vão ficar aqui buscando a Deus, sustentando o mover, sustentando tudo que vai fazer. Vai vir gente, 24 horas, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar, e vai ter prédio cheio, e vai ser uma bênção. Eu creio que haverá um grande mover de avivamento. Eu creio que isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos. Eu creio que isso vai atingir os nossos filhos espirituais. Diga glória a Deus.
A Bíblia diz que o Espírito é como água. Por quê? A Bíblia fala que ele é como um vento, como um hálito, como azeite, como pomba, como fogo, como água. Mas aqui nesse versículo ele fala como água. Por que como água? Irmão, você pode ficar 40 dias de jejum. Você já fez essa loucura? Nós já fizemos, muitas vezes como igreja. 40 dias sem comer. 40 dias, você não morre. Você fica magrinho, você não morre. Mas presta atenção, você não pode ficar mais de 3 dias sem água. Se você não tomar água, e não comer uma fruta, é lógico, não comer nada que contém água, 3 dias, seus rins vão parar. E você vai morrer. A água é essencial na nossa vida. Você pode ter um terreno maravilhoso, você pode ter uma semente maravilhosa, você pode ter, os melhores adubos, você pode ter a melhor tecnologia, mas se não chover, se não tiver água, você vai perder a sua semente, a sua terra não serve para nada. Mas presta atenção, se vier a chuva sobre a sua semente, sobre o seu terreno, haverá uma grande colheita. Então a água é essencial para a agricultura. A água é essencial para a terra. A água que é o Espírito é essencial para você. Você não pode viver seco. Nós estamos secos porque nós estamos sedentos. Mas nesse culto, nessa reunião, o Espírito Santo vai vir para que você possa beber da fonte de água viva. Nada pode substituir o Espírito Santo. Nós podemos ter prédio preto, moderno, o som de última geração. Nós podemos ter ministros de louvor maravilhosos, músicos uma orquestra maravilhosa aqui. Nós podemos ter ótimos pregadores. Irmão, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, de nada vai valer. Nós podemos não ter nada disso. Prédio ruim, pastor que não ruim, prédio esquisito, ministro de louvor que cata milho. Mas se o Espírito Santo vier, meu irmão, vou dizer para você, quando o Espírito Santo de Deus vem, como foi lá no século XVIII, no século XX, os jovens reunidos buscando e invocando ao Senhor, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, quando veio o Pentecostes, quando veio o derramar do Espírito Santo, eles foram tomados, cheios do Espírito, e aquilo que Deus fez na vida deles, transbordou neles, e eles começaram a alcançar outras vidas. Eu creio, irmão, que os pastores aqui são bons, o prédio é bom, o som é bom, os ministros são bons, e haverá um mover do Espírito Santo. Porque presta atenção, tem igreja que só tem isso, e está contente. Ela enche a igreja de atividade, muitos ministérios, muita atividade, tudo moderno, tudo muito bom, e está bom, porque está todo mundo fazendo alguma coisa. Se não está ganhando, mas também não está perdendo, está bom. Irmão, o pastor Silvio não é assim. Pastor Aloysio não é assim. Nós não somos assim. Nós não pensamos assim. Nós queremos ser excelentes em tudo. Tudo que nós fazemos, queremos fazer com excelência. Mas presta atenção, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos participar de um grande avivamento. O Espírito Santo é quem convence do pecado. O Espírito Santo é quem regenera. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem nos dá poder. O que eu mais preciso, o que você mais precisa é do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Eu estou pregando aqui, irmão, espero que seu coração esteja queimando, que você esteja desejoso pelo Espírito Santo. Na Nova Tradução Linguagem de Hoje, nós acabamos de ler esse texto, põe para mim aí, a Bíblia diz assim, Nova Tradução Linguagem de Hoje, isso, próximo. Pois eu derramarei água para matar a sua sede, e regar os seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e a minha bênção sobre as suas futuras gerações. Derramarei água para matar a sua sede. Quem tem sede aqui? O Senhor está falando, eu vou derramar água para matar a sua sede. O seu coração, o seu campo está seco? Está. Irmão, crente tem que ser lenha seca. Meu campo está seco. E a palavra de Deus diz assim, eu vou regar os seus campos. Deus vai regar hoje seu coração. E Ele fala o seguinte, eu vou derramar o meu espírito sobre o seu filho. Qual é o nome do seu filho? Da sua filha. Eu vou derramar sobre o Joabe. Eu vou derramar sobre o Alex.
Eu vou derramar sobre os seus filhos. Eu vou derramar, o Senhor está dizendo. E a minha bênção vai ser sobre as suas futuras gerações. Irmão, o que nós mais precisamos é de avivamento. Vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história e vai mudar as próximas gerações. A primeira palavra que nós vemos aqui é sedento. A segunda palavra que nós vemos é terra seca. Quando eu falo de sedento, terra seca, você lembra do quê? Do Nordeste. É ou não é? Do sertão nordestino. Quando nós olhamos para o sertão nordestino, uma terra rachada, um gado às vezes magro, né? E sem o que comer, uma terra muito seca. Presta atenção, é um povo que passa fome, é um gado que passa fome, é algo muito difícil, a fome é terrível. Então, quando você já ficou com fome alguma vez na vida, não sei, de verdade, meu, de não ter o que comer, acho que a maioria de nós não, mas a fome é terrível. Quando você começa a ficar com fome, seu estômago começa a falar com você, você começa a sentir uma dor, começa a sentir dor de cabeça, é isso aí. Agora você imagina isso numa intensidade maior. Ficar sem comer, nós podemos ficar por um tempo, mas presta atenção, a sede é implacável. Eu não sei se algum dia você ficou por algum motivo sem ter o que beber. Sei lá, você estava numa escalada, acabou a água, sei lá, ficou com muito tempo sem beber. Irmão, quando você chega na fonte de água e você bebe água, quando você começa a beber, aquilo é algo maravilhoso. A sede é implacável, a sede é torturante, a sede deixa a gente ficar mal, a sede pode até nos matar, mas presta atenção, quando você bebe a água, tudo isso vai embora. Eu não sei como você está hoje, eu não sei a fundo como as igrejas estão, essa igreja está, mas eu sei o que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Ele quer derramar água sobre as nossas vidas. Salmos 42:1, a palavra de Deus diz assim: como suspira a corça pelas torrentes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? A corça, irmão, é tipo um veadinho. A corça é um animal frágil. E dizem que ela precisa da água para beber, lógico, senão ela morre. Mas uma das coisas é o seguinte: a corça, ela tem um cheiro muito forte. E se ela fica muito tempo sem se banhar, aquele cheiro, ela se torna uma presa fácil. Então qualquer animal pode, através do cheiro que ela exala, vai encontrá-la e vai matar. Então a corça, ela precisa de água para tudo, para beber, para não morrer e para não ser uma presa fácil. Irmão, eu sou assim e você também. Se não estivermos cheios do Espírito, nós vamos ter o cheiro da carne, cheiro do pecado. Nós estaremos rodeados de pecado, de pecadores. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, irmão, ser cheio do Espírito Santo de Deus é um santo repelente. O pecado, os pecadores, ninguém vem encostar numa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E se vem, vai receber do poder de Deus. Então quando nós estamos cheios do Espírito, é o que nós mais precisamos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Todo avivamento foi precedido de abundante oração. Se desejamos avivamento, irmão, nós somos chamados para orar, nós somos chamados para buscar ao Senhor. Infelizmente, a igreja de hoje, muitas vezes, ela se parece com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela se achava rica e abastada. A igreja de Laodiceia achava que não precisava de mais nada, está tudo bem. Como é que você está, irmão? Estou bem. Como que você está? Eu estou cheio. Estou até arrotando bênção, pastor. Mas aí Deus olha, na ótica de Deus, pode ser que Deus olha para mim, para você e fala: Laodiceia, você acha que está rico? Você acha que está abastado? Que você não precisa de mais nada. Mas você é pobre, cego e nu. Você não tem a riqueza. Deus tem uma riqueza abundante do Espírito Santo. Você é cego, você não está enxergando aquilo que Deus tem para você. E nu, você é para estar com vestes de santidades. Infelizmente você não está. Presta atenção, eu e você não vamos ser igreja de Laodiceia. Ainda que nos últimos tempos a igreja possa se esfriar, mas eu creio que sempre haverá os remanescentes que serão cheios do Espírito Santo. Miqueias 6:3, eu creio que se cumpre hoje também, diz assim: povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me.
Sabe quem está perguntando isso? Deus. Deus está falando o seguinte: o que eu fiz? Por que você está cansado de vir para a igreja? De ouvir a palavra, de orar, de se reunir nas casas? Deus está perguntando: o que eu fiz? Está cheio por quê? Responde-me. Irmão, essa pergunta é para mim. Por que eu estou cheio? Por que eu acho que eu estou cheio? De igreja, de Deus, de reunião. Sabe, quando nós não estamos avivados, cheios do Espírito, nós fazemos parte de uma religião. Nós podemos ver todos os domingos, irmão, porque nós fazemos parte da religião Batista Água Viva. Porque nós temos a obrigação de vir na rua Rio Branco, 723, às 18 horas. Por quê? Porque vou fazer o quê? Tanto tempo fazendo isso, já virou um compromisso na minha agenda. Porque eu tenho que vir porque minha esposa vem. Eu tenho que vir porque eu quero ver os meus filhos nesse caminho. Porque se eu não vier, eles não virão. Aí Deus pergunta: o que eu fiz para você? Por que você está cheio de mim? Irmão, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E nós vamos vir para buscar o Espírito Santo. E reuniões como essa será para a gente ser cheio do Espírito Santo. Momento de louvor e adoração é para a gente rasgar o nosso coração na presença de Deus, é para a gente chorar, é para a gente colocar todo o nosso ser, toda a nossa força, para que nós possamos buscar ao Senhor. Momento de louvar, momento de adorar, momento de ofertar, momento de ouvir a palavra. Nós possamos estar aqui nesse prédio, nesse lugar, reunidos com fome, com sede, com desejo pela presença da glória de Deus. Eu venho assim, irmão. E aí, durante a semana, eu não consigo ficar sem a presença de Deus. No meu caso, eu venho orar aqui às manhãs, separo outros períodos também, para buscar o Senhor. Quarta-feira, para mim, não é uma obrigação de um trabalho. Vou ser sincero para você, irmão. Não encaro ser pastor como uma profissão. Não faço por causa do meu salário. É um chamado, é uma vocação, é uma paixão. É maravilhoso estar aqui. Não, eu e mais uma galerinha aí, nós vivemos aqui dentro dessa igreja, ensaiando, reunião, fazendo as coisas. Por quê? Porque nós amamos isso. Nós amamos fazer a obra. É muito bom estar reunido com a equipe de louvor, discutindo, falando da igreja, falando das coisas, resolvendo problema, escolhendo canções. Outra reunião, segunda-feira, amanhã, passar o som, equalizar algumas coisas. Pastor, mas isso não tem nada de espiritual. Tem, irmão, vou falar para você, tem, é maravilhoso estar aqui. É maravilhoso preparar tudo a semana inteira para que no domingo nós possamos estar aqui. Aí tem dia que eu estou fazendo minhas coisas, mas eu falo: não, tem um povo ensaiando lá no estúdio. Eu vou lá, eu sento lá no chão, eu fico lá. Por que eu vou lá? Porque eu amo estar com os irmãos. Porque eu vou lá, eu sinto a presença de Deus. Pastor, mas você não estava sentindo na sua sala? Estava, irmão. Mas quando eu vou lá, eu sinto mais. De vez em quando a gente come pizza, também come lá, aleluia. E aí, é muito bom estar lá com os irmãos, seja num ensaio, seja numa reunião, seja num culto como esse. Deus, Ele quer derramar um grande mover sobre as nossas vidas. Quarto, o avivamento, através do Espírito Santo, trará resultados extraordinários para a igreja. Primeiro resultado que vai trazer é o crescimento. Isaías 44:4 diz assim: e brotarão como erva, como salgueiros, junto à torrente das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e outro chamará pelos nomes de Jacó, e outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Vai brotar como erva, irmão. Sua família vai começar a dizer: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ir na igreja, eu quero servir ao Senhor, eu quero abrir minha casa para reunir célula, eu quero, vem aqui, me ajuda, eu quero liderar, eu quero fazer, eu quero estar. Por quê? Porque estão cheios do Espírito Santo. O avivamento traz crescimento, irmão. O avivamento vai trazer crescimento. Quando nós passamos para o avivamento, Deus começa a acrescentar. Nós temos uma estrutura celular, nós temos um relatório. Tudo isso para alguns é muito chato, mas é importante. Mas vou dizer para você, quando nós estivermos passando por um grande mover, eu creio que nós passaremos de avivamento, irmão, não vai dar nem para entregar relatório, porque vai tanta reunião, tanta coisa acontecendo. Você vai, foto, esqueceu até da foto, porque o mover tão grande, às vezes acontece. Moveres maravilhosos, né, foto, esqueci da foto, falei: meu Deus, fui lá, participei, mas não tirei a foto. Aí o pastor fala para você: manda a foto, falei: esqueci. Estava lá,
cheio do Espírito, em comunhão com os irmãos, esqueci da foto. Eu direto esqueço da foto. Falou, oh, meu Deus, não tirei a foto desse ensaio, não tirei a foto dessa reunião. Eu creio, irmão, que Deus ele vai trazer um grande avivamento. E haverá vidas serão ganhas para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que os descendentes de Abraão vão brotar como a erva, com o salgueiro junto às torrentes das águas. As pessoas vão ser convencidas do pecado. As pessoas elas vão vir. Eu creio, irmão, que nós vamos participar. Nós já participamos de uma certa medida, né? Pessoas que passavam em frente à casa que estava reunindo a célula, e as pessoas pediam para entrar, porque estavam sentindo algo. Pessoas foram levadas para as casas. Pessoas que vieram nesse prédio, daquele prédio, porque elas estavam passando pelo prédio e elas sentiram que tinha que entrar. Deus trouxeram essas pessoas. Sabe o que é isso? Avivamento. Pessoas são convencidas do pecado, pessoas são convencidas que estão lá se drogando, se prostituindo. O Espírito Santo convence essas pessoas e haverá uma grande colheita. Quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, as crianças se levantam, os adolescentes buscam ao Senhor, os jovens se levantam para buscar o Senhor. Irmão, até os velhos se levantam. Todos querem servir, todos querem buscar o Senhor, todos querem invocar o Senhor. Imagina, irmão, esse derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você crê comigo? Que Deus quer fazer isso? Irmão, nós já somos cheios, numa medida, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer mais. Nós já experimentamos uma dádiva, uma graça de Deus. Você percebeu como o nosso louvor é ungido, é abençoado? É bom demais. Estou aqui ministrando a palavra, eu sinto a presença de Deus. Não estou falando para te animar e nem para dizer algo que eu não... Não, eu sinto a presença de Deus. Os pastores estão dirigindo e orando, eu sinto a presença de Deus. As nossas lives, depois eu assisto, eu vejo a presença de Deus. Tem pessoas que vêm testemunhar para nós aqui, em alguns cultos, finais de culto, milagres que Deus faz, portas que Deus abre. Então Deus está se movendo no nosso meio, mas eu falo para você, é mais, Deus tem mais para fazer no nosso meio. Para finalizar, quero contar um testemunho para você de Moody. Quem já ouviu falar e já conhece. Moody era alguém que tinha um pai alcoólatra. Seu pai morreu aos 41 anos de idade, e ele deixou toda a família endividada. Moody é alguém que nasceu em 1837, na cidade de Massachusetts. A sua família era numerosa, de 8 filhos. Mas Moody, aos 17 anos de idade, ele vai até a sua mãe e fala o seguinte: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, porque Deus tem um plano para a minha vida. Moody, então, ele vai para Boston, e ele vai lá para trabalhar. Ele consegue trabalho numa sapataria, aquela sapataria é a sapataria do seu tio, e ele vai trabalhar. Só que o seu tio dá para ele uma obrigação, fala para ele o seguinte: você vai trabalhar aqui, eu vou cuidar de você, eu vou te dar sustento, mas é o seguinte, você vai ter que ir para a igreja. E aí ele entra então na igreja congregacional, e ele começa a frequentar aquela igreja. Um dia vai um pregador, e o pregador fala uma frase: o mundo ainda não conheceu o que Deus é capaz de fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. E Moody, um jovem de 17 anos, ele fala o seguinte: Senhor, eu quero ser esse homem. Irmão, ele ouve a frase: o mundo ainda não conheceu o que Deus é capaz de fazer através de um homem entregue totalmente a Ele, e ele fala: eis-me aqui, Senhor. A palavra que ele diz é: Senhor, eu vou ser esse homem. Moody, a partir desse dia, Deus começa a fazer algo extraordinário sobre a vida dele. Um dia, ele estava ali pregando, e aí ele estava entrando numa igreja, viu um pregador também, ele estava entrando numa igreja, e algumas senhoras abordou a ele e falou: Moody, é o seguinte, nós estamos orando por você. E Moody falou: mas vocês estão orando por quê? E aquelas mulheres falaram: para que você seja revestido do poder do Espírito Santo. Ele recebe essa palavra logo depois dessa promessa. E aí, um dia, ele caminhando em Nova York, vida normal, sua vida normal, aí ele recebe uma visitação forte do Espírito Santo. Ele percebeu que algo ia acontecer, e ele estava próximo da rua, da casa de um amigo dele, e ele sai correndo para a casa do amigo, e ele entra no quarto do amigo, e ele dobra os seus joelhos. Quando ele dobra os seus joelhos, o Espírito Santo de Deus vem e começa a visitá-los. E como ondas
sobre todo o seu corpo, ele de eletricidade, começa a irradiar sobre o seu corpo, e ele começa a receber muito de Deus. Ele explica que, se você já recebeu isso, sabe o que eu estou falando. Ele é invadido de uma alegria, ele é invadido de uma satisfação, o seu coração é cheio, e aí ele ali tem uma experiência. E quando ele se levanta daquele quarto, ele nunca mais foi o mesmo. Moody, reconhecido como o maior evangelista do século XIX. Mas sabe, ele se levantou diante do desafio. Deus, o mundo ainda não conheceu o que Deus é capaz de fazer através de um homem entregue inteiramente a Ele, e ele falou: eu serei esse homem. Ele levanta a sua mão, ele se dispõe nas mãos de Deus, e Moody se transforma no maior evangelista do século XIX. Dizem que de mais de 500 pessoas foram salvas através da vida dele. Mauá tem quantos habitantes? Quase 500 mil habitantes. É ganhar uma cidade de Mauá para Jesus. Deus fez, mas eu vou dizer para você, Deus continua fazendo. Deus soprou sobre homens, jovens, mulheres, igrejas, e eu acredito, Deus ele quer fazer algo nos nossos dias. O avivamento, eu creio que é algo que Deus tem separado para os nossos dias. Eu creio que Deus ele quer realizar algo na nossa igreja. Eu creio que Deus quer realizar algo neste culto. Eu creio que Deus quer realizar algo na sua casa, na sua vida. Há uma promessa, irmão. Ele vai derramar água sobre o sedento.